preciosos, que alegria estarmos aqui novamente nas lives Sinais do Fim e agora com o tema, na série do tema As Sete Igrejas de Apocalipse. Que alegria estarmos aqui juntos estudando a Palavra de Deus e podendo estar ensinando a toda a Igreja do Senhor sobre a Palavra de Deus. Esses estudos Sinais do Fim nós já temos há mais de 3 anos, são mais de 80 vídeos aqui no meu IGTV e também no YouTube. E nós estamos agora na terceira série dos estudos Sinais do Fim. E neste tema tão profético para os dias de hoje, as 7 igrejas de Apocalipse, hoje nós já vamos entrar aqui na terceira igreja, já vimos a primeira igreja e também já vimos a segunda igreja. E a pastora Naira Pedrini, é uma grande honra e alegria para nós, porque nós estamos com essa convidada especial, trazendo esse estudo profético para a igreja dos últimos dias, a igreja de hoje, as 7 igrejas de Apocalipse, uma carta de Jesus à igreja dos últimos dias. Vamos lá, vamos nos aprofundar ainda mais nos estudos bíblicos e escatológicos de Apocalipse. Pastora Naira Pedrini, seja bem-vinda, querida. Vou fazer aqui o request, vamos lá. Pastora, a senhora consegue... Isso, vamos lá, fazer o request aqui. Enquanto isso, você vai dar boas-vindas a... Então, o nome da sua cidade, da sua nação, é a bandeirinha da sua nação, para nós darmos boas-vindas a todas as nações. Querida, Deus, tudo pastor, bem? que alegria poder te receber. Pronto. Ó, Que alegria estar aqui, graças a Está Deus, né? Você no frio e eu no calor extremo. muito frio aqui, pastora. E aqui tá muito calor. A terra tá shaking. Agora eu estava conversando com um amigo Judson de Oliveira, e ele mora ali na Flórida, e ele falou que nevou muito lá. Nevou. Flórida, gente, tá tudo shake. Tá tudo abalado, mas faz parte, né? Pastor. Então, e a gente continua na nossa caminhada, caminhando pelo livro de Apocalipse, tão importante, tão atual, com tanta coisa acontecendo no mundo. E é claro que você repara que não está acontecendo só no mundo, está acontecendo também na igreja. É muita coisa, está acontecendo numa velocidade muito acelerada, tanto no mundo quanto na igreja. Coisas que estão escritas na Bíblia, né? Eu Pastora, eu quero dar boas-vindas a todos aqui. Vai, nossa, pastora Noruega, pastora Tassiana da Noruega, pastor Ricardo da Bélgica, minhas discípulas amadas intercessoras aqui da Inglaterra, os seus discípulos aí do Brasil, de várias nações, pastora, que bênção. Aninha de Maceió tá aí. Então, Noruega, tá aí um país que eu amaria conhecer. E aí, já é o convite, pastora Tassiana, minha É, amiga, vamos trazer essa mulher, essa profeta do Senhor, essa profetisa Noruega. E, e assim, a gente tá com tanta coisa acontecendo, né? Ontem mesmo eu fiz uma live falando sobre esse cessar-fogo, que não é um acordo de paz, mas é um cessar-fogo, tanta coisa acontecendo. Mas aqui eu quero que assim, esse público que está ouvindo, que entenda, como eu acabei de falar, está acontecendo muita coisa no mundo, falei, tem muito engano por aí falando. Ah, é o fulano, é o outro, que é o anticristo, é acordo de paz. Então, isso a gente fala numa outra live, não é acordo de paz, está longe de ser um acordo de paz. Não dá para confiar nunca mais, é um cessar-fogo bem fragilizado e é um cessar-fogo só para interesse deles, enquanto for conveniente para reconstruir, enquanto for conveniente para libertar multidões, né, de infratores, então tudo bem. Mas depois que aconteceu já tudo que eles queriam, vai ser quebrado, assim como foi no dia 7 de outubro. Mas aí a gente tem que aproveitar e ir para Israel nessa trégua, né? Mas o que a gente está aqui, o nosso assunto das 7 igrejas, é a igreja, a noiva de Cristo. Se eu tenho uma palavra para entregar da noiva de Cristo, não é à toa que o Senhor deixou um aviso através de Paulo, o Espírito Santo colocou na boca de Paulo, que ele queria buscar uma noiva
sem mancha, sem ruga, é uma noiva madura, uma noiva preparada. Por que que ele fala disso? Porque ele, na sua onisciência, sabia que a igreja, a noiva de Cristo estaria sendo duramente atacada pelo engano, duramente atacada pela negligência, pela alienação, que é o que a gente vê. São 7 assuntos, são 7 tópicos, 7 problemas. 7 problemas e 7 recompensas que a gente tem aqui daqueles que superam esses problemas que vai acontecer, que está acontecendo na igreja da última hora. O problema é que isso acontece na igreja acomodada. Pastora, eu vivo falando, eu amo dar aula de cantares. Como eu amo esse livro. Eu acho que a igreja perde muito quando pensa que o livro de cantares é só um livro poético. É um livro tremendamente profético, fala da noiva de Cristo o tempo todo. E no livro de Cantares está escrito que o noivo bate na porta e a noiva não acorda. E ela ainda reclama. Ela fala: mas vou levantar, já tirei meu sapato, já me lavei, já estou na cama. Ela fala. O interessante é que o noivo não insiste. Uau. Tudo bem, o noivo vai embora. Quem se arrepende tarde demais foi ela. E ela, quando ela acorda, só tem o vestígio que ele passou ali. Uau. Tem a unção de que ele passou ali. Quando eu ensino, e logo depois você vê as consequências dessa noiva que perdeu o convite para andar com intimidade nesse tempo. Essa noiva, ela vai ser tremendamente ferida. É só ler Cantares. Ela vai ser tremendamente... Vão tirar a capa dela, ou seja, a unção dela vai embora. Perseguição. Ela vai ser completamente ferida, muito ferida. E, para mim, eu sempre falo, quando eu ensino sobre esse texto, de que é a noiva de pijama. Se eu pudesse Uau. dizer, por isso que está escrito, desperta tu que dormes. Veja que os discípulos também, eles dormiram num momento muito importante. Era no Getsemane, eles dormiram. Então, todo momento importante, vem uma sonolência. E este é o momento que o corpo de Cristo está vivendo. É a noiva de Cantares, É a a noiva, noiva de pijama. a Ah, noiva dá muito do... trabalho, dá muito trabalho. Dá muito trabalho estudar, dá muito trabalho orar, dá muito trabalho ser fiel na igreja. Deixa eu ficar acomodado, eu vou um pouquinho nessa igreja, daqui a pouquinho eu vou na outra, sem aliança, sem compromisso, né? Então, esse é o quadro da igreja da última hora. Por isso que Jesus deixou 7 avisos. O aviso dessa noite é para a igreja de Pérgamo. Ah, E a igreja de Pérgamo, que está em Apocalipse capítulo 2, quem está com a Bíblia, abre, né? Porque é tão importante. Tem em comum, as 7 igrejas têm algo em comum. O recado é para a liderança. Primeiro fala com o líder. E, e a gente está vendo o quanto está acontecendo. A gente abre o Instagram ou qualquer outro YouTube e a gente está vendo líderes expostos, líderes sendo envergonhados. E o aviso aqui é para líderes: olha, se vocês não reagirem, vocês vão ser expostos, se vão ser envergonhados. Então, quem está sendo atacado agora é a liderança. não houver um arrependimento genuíno diante de Deus e um conserto, a exposição já, o tempo de exposição já começou. Sim, é o que ele diz. Aí por meio de quem vem o escândalo. E é todo tipo de escândalo. Quando a gente pensa em escândalo, é todo tipo. Não é só um escândalo sexual, é todo tipo de escândalo. É ensino errado. Para Jesus, eu considero um escândalo não falar da volta de Cristo. É É, um escândalo não. Então, as pessoas acham que. Claro que o pecado é um escândalo. O engano, a gente sempre fala, é muito parecido com a verdade. E quando eu fui para a Turquia, uma das coisas que mais me deixou impactada, a gente conhece uma bolsa falsa. Mas eu falei com as pessoas que estavam comigo. A falsificação aqui na Turquia é tão assim, em Istambul, né? É tão perfeita
que eu acho que engana até mesmo o fabricante, porque a gente identifica pelo zíper, a gente identifica pelo forro, detalhes que a gente vê, né? Olha, ali era uma falsificação perfeita. O que eu estou falando? O engano que está entrando no corpo de Cristo é uma falsificação perfeita do Evangelho. O Evangelho verdadeiro. Parece muito com o Evangelho verdadeiro. Tem a cara do Evangelho verdadeiro, mas não é. Porque o Evangelho verdadeiro é santidade, arrependimento, renúncia, trabalho duro, prova. Oh, meu Deus, é muita fornalha. Eu não sei que evangelho doce e maravilhoso que estão apresentando por aí, porque eu vivo de fornalha em fornalha. Quando eu acho que acabou uma, chega a outra. O evangelho da cruz, pastora, né? É. Da morte, da... Hoje eu coloquei nos meus stories Billy Graham pregando. Olha, uma pregação de 1900 e nada. E ele falando assim, eu não sei o que vocês estão procurando. João Batista perdeu a cabeça, né? Foi decapitado, porque ele denunciou o evangelho falso. José ficou preso porque ele denunciou, né, o pecado. E assim ele foi indo. Eu falei, esse é o evangelho, até coloquei nos meus stories, esse é o evangelho que eu conheço. Um evangelho que você passa pela prova, né? Que nem a música da Cassiano, passa pela prova cantando louvor, mas é por aí, né? Esse evangelho muito facilitado de porta larga é falsificado. Hoje nós Eu tenho uma notícia para vocês: a porta continua estreita. a porta continua estreita, nunca passou por reforma e nunca vai passar. É verdade, é verdade. Pastora, Então vamos ressaltar. barato que venham todos, porque Jesus te aceitar, não, não é necessário o verdadeiro arrependimento e arrependimento de santificação. Esse evangelho barato de graça, ele foi levantado há mais ou menos uns 20, 30 anos atrás, quando um dos grandes pastores do Brasil pecou e ele montou a Igreja da Graça e abriu essa porta e disse: você, pecado é diante da sua consciência, indo completamente contra as palavras de Paulo e São Paulo dos pecados que cometermos, não entraremos no reino dos céus. Aí começou um evangelho falso, né, enganoso, que a pessoa pode vir para Jesus, pode ser cristão, estar na igreja, pode até ser pastor, né, vivendo uma vida de promiscuidade e homossexualismo, qualquer outro tipo de pecado, roubo, corrupção. Isso é muito triste. Então, quando a gente vai para a igreja, né, de Pérgamo, que a gente está aqui, é uma igreja que, primeiro, então, a primeira coisa que acontece em Apocalipse 2, para quem está acompanhando no versículo 12, é um recado, como sempre, vai repetir, nós estamos na terceira igreja, pela terceira vez repete, é um recado para o líder. Olha, se conserta. E depois, Pérgamo era um lugar muito endemoniado, era um lugar com uma opressão, assim, eu calculo, porque quando eu entrei em Corinto, e olha que no século XXI, né, você ainda sente aquele peso espiritual ali em Corinto. E quando você entra em Pérgamo, quando a pessoa entrava em Pérgamo, ela já sentia uma atmosfera. Ser cristão ali não era fácil. Agora, é interessante que Jesus, a proporção de elogio, é Jesus falando com João. E Jesus, ele elogia um homem. Ali tinha igreja, a deusa da Grécia, ali tinha templos, né? Tinha templo a César, tinha templo ao deus da cura, tinha muitos templos a muitos deuses, a Zeus, tinha muitos templos ali. Por isso que ele chama que é um local onde o trono de Satanás estava, um local oprimido. Aí você fala, num local desse, muito difícil viver, não dá para ser testemunha. Mas aqui, o Senhor Jesus, às vezes as pessoas leem sem pensar que é Jesus falando com João. É Jesus elogiando uma pessoa, Antipas, testemunha e fiel. São duas coisas que ele deseja da gente. Que a gente seja testemunha. O que é ser testemunha? O testemunho eu sou uma testemunha viva. A pessoa olha para mim e vê Cristo em mim.
ver Cristo na minha família, ver Cristo nas minhas palavras. Então, eu sou testemunha de Cristo. Eu sou a imagem e semelhança. Eu escolho negar a mim mesmo para ser parecida com Cristo. Isso é ser Uhum. testemunha. Todo mundo mente, mas eu não minto. Todo Uhum. mundo quebra aliança com a igreja, eu não quebro. Todo mundo leva um evangelho facilitado, mas eu não levo. Todo Uhum. mundo se silencia, mas Antipas era diferente. Eu Uhum. imagino, a cidade toda conhecia Antipas. Uhum. Mas não assim, sabe? Aquele cara radical. Não. Gente, Deus é com ele. Uhum. Aqui só tem demônio, mas esse homem, a casa dele é cheia de Deus. Onde ele passa, ele está cheio de Deus. Ele tem amor, ele tem misericórdia, ele tem perdão. Eu imagino isso, Uhum. que o exemplo de Antipas, Jesus ele elogiou algumas pessoas, né? Ele elogiou a viúva de Uhum. Sarepta, ele elogiou João Batista. E agora, aqui em Apocalipse, ele está elogiando Antipas. Aí, quem é Antipas? Um homem que morava em Pérgamo. Um homem normal, como eu e você. Ele não está falando nem de título. Antipas, não, o pastor Antipas, o apóstolo Antipas, né? Ele está falando Antipas. Que título melhor que você tem do que testemunha e fiel? Ser Caráter. fiel. Uhum. Caráter, caráter, fruto do Espírito. Todo mundo deveria, lembra? A gente falou, todo mundo deveria é, pegar Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito, e fazer um checklist diário. Eu estou ok aqui, eu tenho domínio próprio, eu tenho ok, eu tenho bondade. No dia de hoje eu passei por esse teste aqui, né, por essa peneira. Eu, uma vez pregando sobre o que Jesus falou, olha, Satanás vai cirandar, falando para Pedro. Eu falei que cirandar o trigo é você jogar, né? Todo mundo sabe disso. Joga o trigo para cima, tem a peneira. Então, o que é mais leve, que é a sujeira, o joio, o vento Uhum. leva. E o vento levou, né? Agora, o trigo é mais pesado. Então, o trigo fica. Uau. E quando que a gente fica que nem palha? Quando a gente fica leve? A gente tem que pensar que a glória tem o peso da glória, né? O Uhum. peso da glória de Deus sobre a nossa vida. Quando você fica leve, quando você. Jesus estava avisando Pedro: Pedro, você vai cair para fora da peneira. Mas eu te amo tanto que eu vou te pegar lá. Mas você vai cair para fora. Você está com fragilidade. Uhum. Você está acomodado. Ah, Jesus mora na minha casa. Eu fico imaginando. Uhum. Jesus morando na casa dele. Teve um momento que virou comum. Uhum. É igual a tua vida com Cristo. Você já parou para pensar que o Espírito Santo está dentro de você? Uhum. Ou não está ali o reino? Cadê o reino? Ali, acolá. Não, Jesus falou, está aqui dentro. Aí você fala, ai, se eu fosse Pedro, todos os dias eu ia valorizar que Jesus estava na minha casa. Ele está na sua. E aí, você valoriza? Uhum. Então, aí Pedro, de repente, era comum. Ah, Jesus está na tua casa? Jesus está. Há 3 anos que ele mora na minha Uau. casa. Aí você não valoriza mais. No E valor Jesus da é. presença gloriosa, né? Não, aí tá. Será que Pedro brigava com a esposa na frente de Jesus? Acho que no segundo, terceiro ano já estava brigando. Lá Uhum. no The Chosen ele ficou. Teve uns. É claro que é romantizado, mas teve situações em que a esposa de Pedro estava aborrecida com ele estava aborrecido com a esposa. Retratou o que era mesmo. A gente não tem isso escrito, não tem como provar. Mas Uhum. eu tenho como provar que ele caiu para fora da peneira. Uhum. Jesus avisou e ele ficou. Antipas ficou dentro da peneira. E olha que não era fácil. Era o trono de Satanás era muito uma cidade muito oprimida. Uhum. E esse homem ficou fiel e ele permaneceu testemunha de Jesus e nem título ele tinha. É igual Filipe, né? Sim. Quando ele foi lá para Atos, em Atos 8, Filipe foi para Samaria, ele não era apóstolo, ele Uhum. era diácono. Uhum. E aí, então você que Uhum. fica muito preocupado com o título, Jesus não está nem aí com o título. Jesus, ele olha para a tua fidelidade, É isso, né? gente. Ele olha para o teu coração.
E Eu foi... tinha o meu líder, foi muito engraçado, Lilian. A minha trajetória sempre foi muito interessante com Deus. E eu, lá em Brasília, né, eu já trabalhava muito, dava aula no Instituto Bíblico, fazia muita coisa, já pregava. E só que eu nunca tinha sido consagrada naquele, nem obreira, nem diaconisa, nada. E eu já fazia tudo isso. Mas eu não estava nem aí com o título. Quando falavam, Naira faz isso, eu ia. Naira vai pregar, eu ia, né? E era a Ludmilla tocando e eu pregando num culto de quarta-feira de manhã, a gente lá em Brasília, na asa, ali eu esqueci o número da quadra, mas era na asa sul. E aí, estamos lá, a gente pregando e sem título, teve uma reunião de diáconos. E o Uhum. meu pastor, o meu líder, ele falou assim, e eu sempre tive muito respeito à liderança, e aí ele falou assim, Naira, você não foi na reunião, aconteceu alguma coisa que você faltou? Eu falei, mas eu não fui porque a reunião não era para mim. Como não era para você? Era para os diáconos. Eu falei, mas eu não sou. Ele falou, não, não. E ele falou, então você é obreira. Eu falei, não, não. Então vem cá. Aí ele chamou a esposa dele, nós vamos consagrar agora você é obreira, diaconisa, em nome de Jesus, tudo no mesmo dia. Não se preocupe com o título. Se preocupe com a tua vida com Deus. É uma palavra ética para essa geração, hein, gente? Seja rico em Deus. Passa É, longe. é. Porque quando Jesus ele acaba a parábola do rico que ia morrer naquela noite, ele só se importava em acumular riqueza daqui da terra. Jesus disse para ele que ele era louco e que para quem que ele ia deixar tudo aquilo, a alma dele ia ser recolhida naquele dia. E ele termina a parábola dizendo: você precisa ser rico em Deus, né? Então, qual é a medida da riqueza que você tem no teu interior? Outra coisa que ele ressalta aqui, né, em Pérgamo, que além de ter o templo para Augusto, para Zeus e etc e tal, aí ele está falando ainda ele falou de Antipas no versículo 13 de Apocalipse 2. Agora nós chegamos no versículo 14, ele diz, tenho, porém, contra você algumas coisas, não é poucas, são algumas, né? Aí ele fala assim, está aí em meio os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição, e além disso ainda tem a doutrina dos nicolaítas. Duas coisas fortes, né? Duas coisas que a gente vê. Infelizmente, a gente vê. Quando a gente fala de Balaão, a gente está falando de amor ao dinheiro, que hoje a gente vê, né? Nós importamos muito. Uhum. Parece que para brasileiro, tudo que vem de fora é mais importante do que o que nós temos. Uhum. E a gente importa. E aí começou a importar uma cultura de que era importante. Tudo bem, é tempo de pessoas se converterem, nenhum mal de mega igrejas, mas de repente, lugares, igrejas, assim, vou ser bem sincera com você, igrejas onde eu vou, às vezes os pastores começam a conversa perguntando assim: quantos membros tem na tua igreja? Eu acho que esse é o tipo de conversa que é muito. Eu não sei nem do que te falar, Lilian. Isso é tão relativo. Você que está na Europa, uma igreja com 200 pessoas na Europa é uma multidão. É. Se você me perguntar quantas pessoas e qual é o valor para Jesus de uma igreja com 50, com 200 ou com 5.000 pessoas ou com 10.000 pessoas. É claro que ele quer que muitos se convertam, mas está se dando muito valor a isso. E parece que quem não tem 10.000 é um fracassado. Não é. Cada um tem um chamado, cada um tem. Às vezes, as megas igrejas têm o seu papel,
mas tem que tomar cuidado, porque senão entra um materialismo. Por que eu estou falando de Balaão, a doutrina de Balaão? Tem que tomar cuidado para que o materialismo não substitua a unção verdadeira de Deus. Verdadeiro. As pessoas podem enganar os outros. Você pode falar, depende do tom que você prega, depende daquilo que você vai subindo a sua voz, ou você fala determinada coisa, e o pregador sabe aquilo que surte efeito. E então, a doutrina de Balaão é manipular a unção. Espírito. E manipular a atmosfera. Você precisa realmente criar uma atmosfera de adoração, de verdade. Não importa se você tem 5, 10, 15 mil, ou se você tem 5 pessoas na sua igreja. Lá no Japão, eu só descobri que a nossa igreja é grande o dia que falar que um pastor pediu a nossa igreja. Eu acho nossa igreja pequena. Então, porque tem chegando perto de 300, e aí um pastor falou assim, você podia emprestar o templo para uma conferência, porque vocês são a maior igreja da região. Maior igreja da região? Então, É sério, assim. Eu falei, eu acho que não, hein? Ele falou, não, é sim. ele E é verdade. É seguiu. outra coisa, né? Ali você valoriza uma conversão. Mas a doutrina de Balaão, eu resumi duas coisas: materialismo, e Balaão induziu ao erro. Balaão induziu ao pecado. Espírito. Balaão induziu à prostituição. Uhum. Então, nós temos aqui dois pontos quando a gente fala de Balaão. Nós estamos falando de um homem que não ouvia mais, perdeu a visão espiritual. Uhum. O burro teve que ver e ouvir no lugar dele. O burro animal, né? E ele perdeu visão espiritual, ele perdeu audição espiritual. Ele era um profeta, perdeu a unção no meio do caminho. Uhum. E ele perdeu, perdeu sensibilidade, perdeu pureza, perdeu santidade. Então, aqui é um alerta aos profetas dessa geração. Deus tem uma voz profética, Uhum. mas mais uma vez eu digo que esta igreja de Pérgamo tem um aviso muito forte à falsificação, né? A voz profética falsificada, ao evangelho falsificado. Por isso que ele fala também dos nicolaítas. Sabe, se você pesquisar sobre os nicolaítas, eu resumo, porque tem tantas hipóteses, não tem nada de muito concreto sobre os nicolaítas, a não ser que era uma doutrina de engano. Uma doutrina que se dizia certa, que se dizia judaica, no entanto, era completamente engano. Espírito de Então, a gente... Oi? O espírito de engano, que até hoje é muito sutil, engana. Muito. Por isso que eu estou falando, a falsificação do evangelho verdadeiro. Hoje a Pastora, gente tem... profetas que ficam aqui nas redes sociais, no lives proféticas, profetizando sobre as pessoas debaixo do espírito de adivinhação, que é a feitiçaria, Sim, sim. e, Isso é e feitiçaria. pedindo ofertas para as pessoas. São verdadeiros falsos profetas e os que estão em cima do púlpito profetizando aquilo que o povo quer ouvir, porque Jezabel pagou aos profetas de Baal para profetizar aquilo que ela queria ouvir. Então, todo profeta pago para profetizar aquilo que o pastor quer ouvir, aquilo que a igreja precisa ouvir, ele é um profeta falso, um falso profeta, o profeta de Baal. E os verdadeiros profetas de Deus, como Elias, né, sempre profetizava a voz de Deus, que era muitas das vezes uma exortação ao arrependimento. Olha, eu considero, você reconhece profetas e profetas, né? Eu tenho dois exemplos de calamidade por causa dessas profecias que você está falando. O primeiro exemplo foi dentro da minha casa. A minha irmã, que sempre foi muito fiel a Deus, ela amava a palavra, era uma mulher de oração, mas ela amava a profecia também. Esse era o problema da minha irmã.
E a minha irmã apareceu lá na nossa casa dizendo que uma pessoa, uma profeta de Deus, mandou ela largar o emprego. Ela tinha um emprego maravilhoso, porque esse não era de Deus, que Deus estava abrindo uma porta para ela. E nós falamos para minha irmã, não houve uma pessoa, Deus não fala só de uma única forma. Espera, ora, deixa Deus confirmar no teu coração. Não faz isso, mas ela fez. E a minha irmã entrou resumindo muito a história. A minha irmã entrou num fundo de um poço que para nunca mais sair, porque ela nunca mais conseguiu se recolocar. Aí ela entrou em dívida. E ela não contou pra gente que ela estava com dívida. Ela entrou em agiotas. Era uma bola de neve. E eu só sei de uma coisa, que a minha irmã acabou com a sua própria vida. Ela deu cabo da sua própria vida. Então, resultado de uma profecia. Uau. Agora recentemente, veio um casal maravilhoso na nossa igreja. Eles tinham uma vida, sabe, de uma ascensão com Deus e uma ascensão também em todos os sentidos. Mesma coisa aqui no Rio de Janeiro, isso foi bem mais recente, foi agora. Um pastor que inclusive está por aí nas mídias com escândalo. O pastor profetizou que ela tinha que comprar, que Deus mostrou para ele que eles tinham que comprar uma casa em determinado condomínio. E eles largaram tudo, compraram e ficaram arruinados financeiramente, porque não era Deus falando. E quase que perdem a fé. Então, cuidado, queridos, cuidado com esse tipo de coisa, porque pode acabar com a sua vida. E a verdadeira voz profética de Deus, eu vou dizer para você, Deus já tinha dito para mim, e eu vou dar um exemplo pessoal. O meu pastor, eu já estava 3 anos ali em submissão ao meu pastor em Cuiabá. Eu morei em Cuiabá. No meu terceiro ano, eu entrava muda e saía calada da igreja, pastora. E no terceiro ano, ele foi com a esposa dele na minha casa. Ele falou: eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. E ele nunca fazia isso. Ali sim ele foi movido, porque no meu coração eu falei: eu estou com um sentimento de que o meu tempo acabou aqui em Cuiabá, mas que coisa estranha. E em oração, Deus falando, e na palavra, Deus falando. Mas eu estou gostando tanto daqui, eu não quero sair. E aí, Deus só fala com você aquilo que ele. Algo, não é adivinhação, é aquilo que ele já está falando no teu coração. Então, ele entrou na minha casa, ele falou, ele desenhou, e ele fez o desenho do Cristo Redentor, e ele falou, olha, eu lamento muito, porque o teu ministério não vai ser aqui na minha igreja. O que Deus me mostrou num sonho é que você está mudando de Cuiabá em pouco tempo. E é lá que vai começar o teu ministério. E lembra bem, ó, depois desse lugar, e esse lá era Brasília, foi realmente onde começou meu ministério. E de lá, você vai para o Rio de Janeiro, no pior momento do Rio de Janeiro. E sabe, Lívia, sabe quando aconteceu essa palavra? A primeira, de imediato, a de Brasília, aconteceu muito rápida. Rio de Janeiro foi 20 anos depois da palavra dele. Mas a palavra de profeta não cai por terra. Não, cara. E não era uma adivinhação, era algo do coração de Deus. Então, cuidado, tá? E ele não adivinhou nada, ele teve um sonho, me deu uma palavra. No meu coração, Deus já estava falando que eu ia mudar, Deus já estava falando que eu tinha que me desapegar, porque era tempo de eu ir aonde o meu ministério ia começar. Então, não era uma adivinhação, era só confirmação. A palavra profética, ela vem para te exortar, ninguém quer, né? Mas ela vem para te exortar, ela vem para te consolar e ela vem para te edificar. Mas ela não vem para adivinhar, para você ficar mais feliz que você vai casar com um homem loiro de olho azul, de 2 metros de altura, ou que você vai comprar uma casa maravilhosa no melhor condomínio da sua cidade. Não é por aí, sabe? Então, escute a voz profética que sai da boca de Deus e de pessoas que ensinam a palavra. Essa é a verdadeira palavra profética. Então, É a Jesus, doutrina pode ser considerada essa doutrina de mito, de falso engano.
que profetiza ou prega aquilo que as pessoas querem ouvir. Sim, e a gente está vendo uma igreja muito humanista, né? O que é uma igreja humanista? Que valoriza muito o intelectual e o material. E esse é o problema daqui de Pérgamo. Era uma igreja que supervalorizava o material, né, as posses, e também valorizava aquilo que é supérfluo, mas não valorizava a riqueza em Deus, como a gente falou no início. Depois, aí entra a parte boa, né? Aí ele já falou de Antipas, que era a parte boa no meio aí de tanta coisa ruim, e ele fala uma palavra aqui, né? Que depois que ele fala da doutrina de Balaão e dos nicolaítas, Induzida a é um chamado ao arrependimento. Para mim, isso é uma induzir, palavra maravilhosa no versículo 16. aqui antes ele fala induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos, idolatria, e a praticar imoralidade sexual. Sim, é o evangelho nada a ver, né? Uhum. Você se sente confortável. Uhum. Mesmo as pessoas acham, mas eu não estou sendo imoral. Será mesmo? O que você vê pelas redes sociais? O que, o que quando ninguém vê, você faz? Uhum. É, como você se veste? Uhum. Você está induzindo alguém ao adultério, do olhar, da lascívia, porque você não está se vestindo de uma forma adequada, de uma forma decente? Dá para você se vestir de uma forma muito legal, na moda e decente. Uhum. É simplesmente opções. A gente está vendo a Melanie, né? E o Instagram está lotado, mostrando a diferença dela, como ela se vestia e como, com o decorrer dos anos, o estilo dela ficou um estilo. E quando a gente vê aquela elegância da primeira-dama dos Estados Unidos, o que eu posso dizer é decência. Uhum. Antes ela se vestia de uma forma bem assim, bem. Não é vulgar, mas era quase beirando a vulgaridade. Mas depois, a elegância, a decência, ela diz muito sobre elegância, né? Assim, uma mudança drástica, totalmente. Agora, e Jesus chama que é o arrependimento. Uhum. Nunca esqueça, já falamos nisso, mas arrepender-se, a palavra em hebraico é techuvá, já falamos aqui, eu lembro. Uhum. Techuvá, techuvá é voltar de onde você saiu e nunca deveria ter saído. Então, é voltar para o caminho. É tipo aquela. Eu lembro que quando eu dei esse exemplo, que eu falei de techuvá aqui, eu não sei se foi na primeira live nossa, mas eu disse que é igual o Waze, né? Que faz aquele barulho quando ele vai corrigir a rota, que você entrou na rua errada. Aí o Waze faz aquele barulhinho de que está arrumando a rota, reorganizando a rota. Uhum. Assim tem que ser o arrependimento. Tem um barulhinho ali e, peraí, você saiu da rota, pensa mais na tua vida espiritual, organiza a sua vida. Acho que o recado que Deus deu para Ezequias, ele está dando para todo mundo, né? Arruma a tua casa. Meu Deus. Arruma a tua casa. E arruma aqui, ó, coração, né? Arruma a tua casa. E porque, aí você vai viver. Ezequias, se não arrumasse a casa, morreria. Uhum. E Ezequias fala muito de uma morte espiritual. Uhum. Tem muita gente que está para morrer e Jesus está dizendo, arruma uma casa, senão você vai morrer espiritualmente. Não está falando nem de morte física, é morte espiritual. Uhum. E depois que ele fala, dá um chamado ao arrependimento, ele diz que vai ter juízo. Uhum. Ele começa a carta falando da espada de dois gumes e termina aqui falando da espada de dois gumes. Juízo. Quando a gente fala de espada de dois gumes, é juízo. Uhum. E também ele está falando algo para a igreja que, quando em Hebreus a gente lê que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, que divide alma e espírito, lembra uma coisa: o teu espírito precisa ser vivificado. Uhum. Isso significa que eu preciso estar tem que pedir igual Davi, Senhor, ilumina as minhas trevas, sabe? O seu espírito tem que estar cheio de vida, intimidade com Deus. Isso é o teu espírito. Então, a espada de dois gumes sempre vai te lembrar de que você precisa mais de Deus.
E quando a espada de dois gumes separa a alma, é porque tem muita gente doente, né, pastora? É, Tem muita gente fragilizada emocionalmente. Tudo é. ofende, não consegue superar a crise, resiliência zero. Enfim, pessoas muito. E Deus chama pessoas que nem Jeremias. Você precisa ter rosto de seixo. Aguenta, aguenta, né? Tem que aguentar a pancada, porque quem é profeta prega a palavra e é perseguido, é jogado, né, em poços, calabouços. E olha só o que fala aqui, pastora. Portanto, é o chamado do Senhor, portanto, arrependa-se. Se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada de dois gumes. Quando o Senhor fala dessa espada, ele vem para separar o precioso do vil, Sim. aquilo que é santo do E o profano. profano. Exatamente. E ele fala também desse segundo aspecto. Ele divide o espírito e a alma. Nós somos pessoas que nós temos corpo, alma e espírito. Nós precisamos cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde emocional e da nossa saúde espiritual. Nós precisamos, não podemos negligenciar nada. A tua fragilidade emocional, o medo excessivo, a tua baixa autoestima excessiva, vai fazer com que você sempre se sinta não amado, não valorizado na igreja. Você vai sair da igreja, porque você é uma interpretação sua, não é a verdade. Você já cresceu, você já devia estar cuidando de gente, você está querendo ser cuidado. Isso é fragilidade, né? Uau. Fragilidade emocional. É. E tem muita gente, criança, espiritualmente, mas que já devia, igual o Paulo, gente, eu já tinha que estar dando comida sólida. Eu estou tendo que dar leite Tô para vocês de dando novo. leitinho para vocês ainda. Yeah. Toda hora, porque não quer crescer. E tem gente que. E olha, eu digo para vocês, hein, se você reclama demais, se você reclama Uhum. demais, eu digo para você que você está fragilizado emocionalmente, Uhum. está à beira da morte. Cuidado. A reclamação não faz parte do vocabulário celestial. O Murmuração. vocabulário celestial é agradecimento, é louvor, é adoração, enfim, não é reclamação. A reclamação só faz com que o diabo chegue mais rápido na tua vida, né? Ele fica atraído, ele vai chegar. E quando ele diz aqui que quem tem ouvidos, ele fala 7 vezes quem tem ouvidos. A gente chega aqui conclusão, pastora, Quem tem ouvidos, ouça. que essa é uma Tem muita geração surda, surda, que tem muita gente não ouvindo. é a geração de Noé. Ele está Noé, afirmando. Noé falou 100 anos, mais de 100 anos. Meu E Deus, aquela geração era surda. eu não Então, ouvo. a geração de Samuel era surda, só Samuel ouviu. Né? Então, se ele fala 7 vezes, aquele que tem ouvidos, ouça, ele está falando que está com E a, dificuldade. Tem gente que não ouve. e a senhora falou no outro estudo que as 7 igrejas do Apocalipse é a totalidade da igreja mundial. Sim, Porque o 7 é o número, né, completo de Deus. Então, aqui está representando toda a igreja da humanidade, desde o início da história bíblica até hoje, toda a igreja mundial. E ele fala 7 vezes, quem tem ouvidos ouça. Quer dizer, toda sim, a igreja de toda a história mundial hoje precisa voltar a ouvir. exato. A surdez e a sonolência são dois problemas generalizados, né? E ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ele diz ao vencedor. Então, que evangelho falsificado é esse? De que mostra um evangelho sem luta. Eu só sou vencedora se eu lutei. Se não tem uma batalha, não tem vencedor. Né? Uhum, Não preciso da vitória. uhum. É paz. Eu não preciso de vitória. Eu só tenho vitória se eu estiver em guerra. E aqui ele está falando: ao vencedor eu darei. E ele diz aqui de duas coisas: o maná escondido e a pedrinha branca. Eu gosto Uhum. muito desses dois presentes, né? Uhum. O maná escondido é essa palavra, uma Uhum. palavra revelada, uma Uhum. palavra forte, porque o maná
tinha toda a proteína, tinha todas as vitaminas que aquela população precisava para vencer o deserto. Meu irmão, minha irmã, o Senhor quer te dar um maná escondido no coração dele, para você passar por esse deserto sem esmorecer, que é a própria palavra. Mas ele vai falar com você. Mas para isso você precisa ter devocional. Você precisa ter intimidade com ele todos os dias. Não é de vez em quando, né? Então, esse é o maná escondido, Uhum. que um povo não morreu no deserto, só morreu porque realmente eles não acreditaram que iriam entrar na Terra Prometida. Mas não morreu de fome, tá? Então, Josué e Caleb, eles foram sustentados por esse maná e entraram na Terra Prometida. Você é Josué e Caleb dessa geração. E o segundo é a pedrinha branca. Bom, gente que gosta de estudar, que nem eu e a pastora, Uhum. a gente vai procurar, né, o que é a pedrinha branca. Então, eu sempre falo para os meus alunos, a pedrinha branca tem estudiosos, tem arqueólogos e estudiosos que dizem que a pedrinha branca é que o vencedor em jogos, eles recebiam uma pedrinha branca que era tipo um convite especial para um banquete com autoridades. Acesso. É acesso às bodas do cordeiro. Para mim é isso, né? Então, quando você mostrava a pedrinha branca, era o teu ingresso Uhum. naquele banquete especial. Agora, tem uma outra parte que diz que, nesse tempo em que João entregou a palavra, era comum ali na Ásia ter um tribunal e, e, e um ato simbólico. Porque hoje o juiz ele bate o martelo e ele diz, né, culpado ou inocente. Uhum. E então, naquele tempo, e pesquisando história, eu vi que é verdade, que naquele tempo, o juiz, quando ele mostrasse a pedrinha preta, é porque você tinha sido, não tinha sido absolvido. Você era culpado e você iria para condenação, para prisão, enfim. Agora, se ele mostrasse a pedrinha branca no final do julgamento, é porque você estava livre. Uhum. E então, seja o primeiro sentido ou o segundo, o primeiro te dando acesso às bodas do Cordeiro, ou o segundo mostrando que você é livre em Cristo Jesus, e que você recebeu no juízo final, você vai receber a pedrinha branca no trono branco. Você vai receber, aí tem tudo a ver, né? O trono branco, pedrinha branca. Aí, quando ele disser assim, servo bom e fiel, entra no meu reino, te dá a pedrinha branca. Então, seja um sentido ou outro, os dois são muito fortes, né? Então, eu queria deixar esses dois sentidos para você, que você, se pesquisar, você vai encontrar os dois. Com certeza vai Uhum. encontrar os dois. Uhum. E é isso. E que lindo, que lindo. Essa igreja de Pérgamo, que o Senhor sempre, em todas as igrejas de Apocalipse, ele traz primeiro a qualidade da igreja, né? E depois ele começa a exortar. E aqui, muito, muito sério, essa sinagoga, né, de Satanás, onde Satanás habita, onde o espírito de engano habita. Depois ele fala da doutrina de Balaão, que é o espírito profético do engano, né? Do falso profeta, dos falsos profetas e do falso profético. Depois ele fala sobre induzir alimentos, aí fala sobre idolatria, pecado de idolatria sério dentro da igreja e a prática da imoralidade. Sim. Nós estamos ouvindo ah, tantos escândalos, né, pastora, de líderes, grandes líderes de grandes igrejas com relacionada a práticas da imoralidade, Sim. né? Gente, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Vou deixar a pastora Nária terminar. Cuidado com o dom do carisma. Falsos profetas atraem multidões, Sim. porque eles pregam aquilo que é amaciar a alma e o ego. E a verdadeira palavra de Cristo, que ensina o arrependimento, o caminho da cruz, da entrega, da renúncia, ela precisa ser pregada em todas as igrejas,
por todos os pastores, líderes e profetas. É só um caminho que nós temos agora, né? Sim. De arrependimento, porque a volta de Jesus está muito próxima, não tem outro evangelho para ser pregado agora. Então, escolham bem, né, os ensinamentos, a quem você ouve, o alimento que você come, né, pastora? Como é que é? O alimentos oferecidos a ídolos. Cuidado com esses alimentos, porque eles são carregados de maldições. Sim, sim. E ele, Muita gente sendo muito prejudicada por causa desse tipo de alimento, que é a palavra que sai da boca de um falso profeta. E cuidado, um falso profeta não tem uma placa escrita, eu sou falso profeta. Não, ele tem algo que vai te atrair. Você vai gostar, como a pastora disse, o tipo de palavra que ele entrega te deixa bem vai confortável. massagear a A sua palavra de alma, Deus seu ego. te deixa desconfortável. Você Uhum, precisa crescer, amadurecer, renunciar. Isso tem que gerar esse desconforto para crescer. uhum, Né? Nos Estados Unidos, os pais já geram um desconforto no filho para que ele se sinta responsável para sair da casa deles. Nós, uhum. latinos, para a gente isso é muito doloroso, a gente não faz, É. né? Mas a cultura nos Estados Unidos gera esse desconforto a ponto de um adolescente com 17, 18 anos, ele se sente mal Uhum. de dizer para os outros que ele ainda mora na Ele casa do ainda pai e mora da com os. mãe. Uhum. Eles saem Então, para para ele, estudar, saem para fazer faculdade, saem para o seminário e rompem para a vida e eles adulta dele. amadurecem mais rápido do É. que os nossos filhos latinos por causa disso. Uhum. Uma vez, quando eu fiquei lá em Israel estudando, e eu fui com o Eli Barnavi, nós fomos até a casa do filho dele, Uhum. e lá o filho dele, morando na Síria, na fronteira com a Síria, quando a gente saiu de lá, ele falou assim: a vida aqui em Israel é bem diferente. Aí Uhum. eu falei: ah, claro que é. Aí ele falou o seguinte para mim assim: quando seu filho começa a vida profissional dele, o meu está acabando o exército, que são 3 anos. Meu Ou Deus, seja, ele meu falou Deus. assim: quando lá no mundo ocidental, seu filho, seu neto, estiver acabando a faculdade, o meu está começando. Porque não são só 3 anos de exército. Aí ele falou, né? O meu filho, depois de 3 anos do exército, teve um conflito e ele foi chamado. Então ele ficou 4 anos Uhum. sem estudar na faculdade. Ali Uhum. totalmente dedicado à nação. Uhum. Agora que ele vai começar a vida, agora que ele vai, depois de 4 anos, agora que ele vai começar os estudos dele, etc. e tal. Então, lá em Israel também amadurece muito mais rápido. Uhum. E o Evangelho de Deus é para te trazer maturidade. Ele vai Uhum. te impulsionar a você se sentir desconfortável com a criancice, com o pecado, com pecadinhos de estimação. Uhum. E ele vai gerar esse desconforto. E quem quiser crescer vai ter que realmente renunciar. Uhum. O Evangelho de Cristo e o cristianismo, ele exige uma maturidade, É, né? Um crescimento de conhecimento e maturidade que vai gerar uma capacidade de ser. E é por isso que a palavra diz, né? Quando eu era menino, eu falava como menino, agora eu já sou adulta, eu já sou homem, eu preciso ter uma postura de maturidade. Pastora, e nós que ensinamos a palavra e temos o discernimento do tempo que nós estamos vivendo, muito próximo da volta de Jesus, ensinamos sobre os sinais do fim, sobre o Apocalipse, nós estamos muitas vezes sendo impedidas de pregarmos nas igrejas, de pregar nas igrejas, porque os pastores têm tido medo, temor de que uma palavra de exortação, uma palavra de ensino, como e de chamado a arrependimento, seja um incômodo um para preconceito, né? é, E eu lembro que eu falei para você em off que o que mais me chocou foi quando, numa situação, como por exemplo, algum acontecimento que estava acontecendo, como agora, o cessar-fogo, foi alguma coisa que aconteceu,
Isso já faz um tempo, já deve fazer quase 2 anos isso. Mas quando pediu que nem você, vamos fazer uma live? Vamos para falar desse assunto, porque você ama Israel. Claro, vamos. É porque você entende Israel, vamos fazer. Tá, vamos fazer. Aí eu falou assim: olha, mas não fala nada que assuste, não fala da volta de Jesus, não fala disso, não fala daquilo, não fala, só fale coisas que anime, só fale coisas que. Eu falei, meu Deus, eu não acredito numa coisa dessa, mas é isso, é É, é, verdade. é praticamente, é praticamente esse pedido. Mimem o povo, continua mimando, continue escondendo a verdade da palavra, continue não ensinando Apocalipse, porque Apocalipse desperta o povo para o tempo do fim, e nós não sabemos ensinar sobre isso, então nem toca nesse assunto, né? E também continue enganando o povo, porque Jesus vai voltar e vai pegar todo mundo de surpresa mesmo. Inclusive eu. A gente sabe, né? A gente sabe, a gente vive a mesma coisa, mas eu continuo, você continua. O caminho da gente não é. Muitas vezes já perguntei, Lívia, com certeza você já leu muitas vezes, mas às vezes quando eu estou triste, eu leio de novo. E está escrito em Daniel que aqueles que ensinarão ao povo serão, por um tempo, roubados, feridos, a espada, aqueles que ensinam nos últimos dias. Aí, quando eu estou um pouco triste, eu leio e falo, mas Livro de Daniel, né? no Antigo e no Novo Testamento viveram isso, por que a gente não vive? Teve uma pessoa que me perguntou semana passada, falou assim, como que você consegue subir no púlpito quando, porque eu sei que muitos te ferem, como que você consegue subir com a mesma força? Eu falei, olhando para o mestre. Hum, Se o meu mestre foi chamado de Beuzebu e ele uhum. continuou por amor a mim, quem sou eu para desistir se me ferirem? Então eu olho para o mestre. Ele mesmo disse: se eu que sou o Senhor, quanto mais você, né, que é o servo. Então eu olho para o meu mestre e continuo e sei que você faz o mesmo. E o que que nós devemos fazer como igreja? Porque muitos comentários aqui, gente, a gente aqui não tá para julgar ninguém, a gente só tá para ensinar. Mas o que que nós, como igreja, devemos fazer diante de tantos enganos, de tantos espíritos malignos? Primeiro, de oração, o seu altar de oração, a sua vida de oração, a busca é que vai aguçar o seu discernimento espiritual. Você não tem discernimento se você não for uma pessoa de ação e vigilância. É a sua vigilância e discernimento. Vigilância Sim, e discernimento andam juntos. Você só discerne se você vigia, é né? verdade. É verdade. Se você ora. Porque se você não ora, quanto menos vigiar. Então, gente, vigiem. Porque agora não é momento, não é tempo de apontar dedo para ninguém, para homens, não é tempo de ferir ninguém. É tempo de oração, jejum, santificação e voltar para o ensino da palavra. Estamos insistindo em ensinar e falar em mais de 80 estudos. A pastora tem mais de 20 estudos, sabe? Milhões de seguidores. Para quê? Para avisar a igreja de Cristo de pijama, que está adormecida, que Jesus está à porta e ele está chegando. Então é tempo Sim, de eu e você nos arrepender, de nos santificar diante do Senhor, de não julgar ninguém. Agora não é o momento de nós julgarmos a igreja brasileira ou pessoas. Agora é o momento de nos arrepender diante de Deus e autoavaliação, porque a salvação é sua, é sim, individual, não é coletiva. E é o momento de nós orarmos e jejuarmos pela igreja, sim, sim, para que o Senhor traga o conserto, para que o Senhor nivele, né? O prumo de Deus venha e passa o prumo dele sobre a igreja e sim. conserte aquilo que está fora do lugar. E a começar em nós, né? Com São eu certeza. e você que precisamos nos arrepender em primeiro lugar.
Não tem como nós orarmos, Senhor, faz com que os pastores do Brasil se arrependam e os pastores das nações se arrependam se você não se arrependeu ainda. Exato. Você não tem autoridade para fazer ou para orar naquilo que você ainda não vive. Então, o arrependimento pessoal hoje é muito importante, a busca do conhecimento e entendimento verdadeiro da palavra e seguir verdadeiros profetas, gente. Parem de seguir pessoas que enchem o seu ego e que, na verdade, camuflam a tua alma e que, na verdade, te mantêm no quarto da imaturidade. Tem que fugir do 8 e do 80, né? Estes são os 8. Aqueles que estão lá, que vai te camuflar, vai te deixar bem confortável. Agora, tem que fugir também dos sensacionalistas, aqueles que vão querer te colocar medo. Nós aqui não estamos colocando medo, nós estamos mostrando para você como ficar em pé em tempo de crise. Agora, tem muita gente que pega, não, vai ser agora, vai ser, ó, esse já é o anticristo. Não, olha, vai ter a Terceira Guerra Mundial, você precisa ter um bunker agora. Cuidado com o sensacionalismo. Está todo mundo procurando likes e sabe que o sensacionalismo dá muita visualização. Cuidado também com o sensacionalismo. Saiba que É você que eu precisa saber. é voltar para a palavra, onde quem está É, ensinando a palavra, você fica nesse quarto do ensino da é, palavra. O que vai a menos, o que não fala sobre nada, e o que fala demais, está num é, desequilíbrio, e a palavra ela é muito nivelada, né? Ela é muito equilibrada. Ela é a verdade. Nada exato. menos do que a verdade, ou a mais do que a verdade. Né? Aquilo que não é 100% a verdade é mentira, é É. engano e não vem de Deus. E eu vou ter que ir para a igreja agora, né? Amém, pastor. É. Porque eu tenho que pregar. Hoje, quarta-feira, é o dia que eu prego, mas é tão bom estar aqui, muito bom mesmo. Que alegria. A honra é toda minha, toda nossa, tê-la conosco e vamos continuar. Vamos Vamos continuar esses estudos continuar. Depois a maravilhosos. gente faz, quando acabar essa caminhada, a gente faz cantares. Isso, O meu Deus. pequeno, Olha, eu né? fiquei maravilhada aqui com esse, né, pequeno ensinamento e esse paralelo entre Cantares e a Igreja do Último Dia. Vamos sim, Vamos para vamos continuar. cantares. Amém, Então, pastora. Deus Deus abençoe todo abençoe, um bom mundo. culto e Deus abençoe a todos vocês, gente. Amém. E até a próxima semana, no Até. continuando a Um Sete Igrejas de beijo. Apocalipse. Beijo para Deus vocês. abençoe, gente. E essa live vai ser postada agora e você pode compartilhar através do aviãozinho para todos os seus amigos, seguidores e também grupo de WhatsApp. Eu tenho certeza que você quer ser essa voz profética, né? De despertar essa noiva de pijama. Olha aí, gente, que fala profética, né? Que a pastora Nária trouxe hoje. Essa noiva de pijama que não quer tirar o pijama, nem para fazer a obra, nem fazer uma visita, nem para orar. Gente, as reuniões de oração hoje não são mais presenciais na igreja, apenas são reuniões no Zoom. E nem no Zoom as pessoas querem entrar para orar. Então a noiva está de pijama, a noiva está adormecida, a noiva está em estado de preguiça e ela precisa ser despertada pelos profetas, pela sua boca, e você tem esse poder de despertar essa noiva e ser essa voz profética nesse dia. Amém? Deus abençoe a todos. Nos sigam para que vocês possam acompanhar todos os estudos das semanas e também os meus estudos aqui no GTV, série 1, série 2 e série 3, mais de 80 estudos sobre os sinais do fim, todos os versículos, todos os capítulos, até o final de Apocalipse, sobre a volta de Jesus. Vamos lá juntos, seja essa boca e compartilhe essa live agora. Comente, marque seus amigos. E até semana que vem. Deus abençoe, gente. Deus abençoe, queridos.